Olá, crocheteiras e crocheteiros. Em primeiro lugar, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estava um pouco sumida porque eu estava com um bloqueio criativo muito profundo e muito chato, mas graças a Deus parece que ele vai indo embora. E a primeira inspiração que me veio depois do bloqueio foi essa peça, que eu particularmente achei muito bonita e resolvi então compartilhar com vocês o passo a passo. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. E gente, aqui, olha, o tamanho, ele tá medindo aqui 72 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. E o peso eu vou ter que mostrar aqui na balança para vocês, porque nem eu acreditei quando eu pesei pela primeira vez. Então, olha aqui, para vocês verem quanto que eu gastei de fio. R$ 240 de fio, número 6, e foi trabalhado com agulha de número 3,5. E como de costume, né, eu quero pedir a gentileza que, se você gostar da peça, gostar da videoaula, não esquece de deixar aquele like, de deixar um comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos em que você participa, porque isso ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Vocês não imaginam quanto isso é importante para mim. Agora vamos lá para o passo a passo. Bem, eu vou começar trabalhando um cordão com 41 correntes. Então, eu vou fazer aqui essas correntes iniciais um pouco soltas, não faço muito apertadas, porque se eu fizer muito apertadas, vai repuxar a base do trabalho. Então, faça aí as suas correntes iniciais também um pouquinho soltas assim, que é para não repuxar o meio do trabalho. Eu vou fazer as 41 correntes e venho. Ó, trabalhei aqui 41 correntes, assim, bem soltinhas. Agora, eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir da última. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, eu vou passar a agulha pelo meio e vou trabalhar um ponto alto. Então, olha, eu voltei 5 correntes atrás, na quinta fiz um ponto alto e fiquei com uma alça aqui de 4 correntes para trabalhar a parte oval da próxima volta. Nós vamos fazer aqui o total de 11 pontos altos a partir desse primeiro ponto alto que eu fiz aqui. Então, é só ir trabalhando um ponto alto em cada corrente de base até 11 pontos altos. Eu vou fazer os 11 e venho. Trabalhei 11 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, vou pular 2 correntes de base, 1, 2, a partir da terceira, eu começo a trabalhar mais um grupo de 11 pontos altos. Nós vamos fazer o total de 3 grupos com 11 pontos altos, separados aqui por 2 correntes, pulando 2 de base. Então, eu vou trabalhar aqui os 3 grupos de 11 pontos altos e venho para a gente continuar. Trabalhei 3 grupos de 11 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando 2 correntes de base. Cheguei na última corrente. Aqui eu faço 4 correntes, que é para virar a parte oval do lado de cá. Então, fez as 4 correntes, é só vir no pezinho desse último ponto alto que fez aqui e prender um ponto baixíssimo. Então, nós completamos a primeira volta, agora vamos para a segunda. Eu vou começar, olha, estendendo aqui bem essa laçada, deixo ela assim da altura de um ponto alto, e eu vou voltar por baixo dessas 4 correntes que eu acabei de fazer, ó. Passo a agulha aqui embaixo, busco o fio, deixo assim bem estendido, e eu trabalho um ponto baixo bem folgado, e depois eu vou fazer o total de 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Aqui, olha, o ponto baixo e a primeira corrente valem um ponto alto que está trabalhado aqui na parte oval, que nós vamos completar quando estivermos encerrando a volta. Depois, as outras 3 correntes são de separação. Agora, eu vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e a partir do terceiro, eu vou fazer um total de 7 pontos altos, trabalhando um ponto alto em cada ponto
que eu tenho de base. Fiz 7 pontos altos sobre os 11, ficou vazio aqui os 2 primeiros e vão ficar vazios os 2 últimos também. Agora, faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no espaço e faço 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos aqui nas correntes, faz mais 2 correntes, pula 2, a partir do terceiro, 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos aqui no espaço das correntes, faço 3 pontos altos. Fez os 3, faz 2 correntes, pula 2, a partir do terceiro, faz mais 7 pontos altos. Então, olha, eu completei aqui a parte reta, fiquei com 3 grupos de 7 pontos altos e 2 grupos com 3 pontos altos. Agora, em seguida, eu vou fazer 3 correntes e venho trabalhar a parte oval aqui nessa alça de 4 correntes. Então, olha, depois dos 7 pontos, eu faço 1, 2, 3 correntes, laço, pulo esses últimos 2 pontos altos, venho aqui na alça de correntes e aqui eu trabalho total de 7 pontos altos. Então, ó, usando aquela alça de 4 correntes, eu fiz 7 pontos altos. Agora, faço 1, 2, 3 correntes. Pulo esses primeiros 2 pontos altos e a partir do terceiro, eu começo a repetir o mesmo padrão que eu fiz na parte reta do lado de cá, agora desse lado aqui. Então, olha, sempre assim, tudo que eu fizer de um lado, repito igualzinho do outro. Parte oval também mesma coisa, tudo que eu fizer desse lado aqui, vou repetir igual do lado de cá. Bom, então, eu vou trabalhar aqui a parte reta, vou fazer 3 grupos com 7 pontos altos e 2 grupos com 3 pontos altos, e eu venho completando a parte oval junto com você. Trabalhei a parte reta do lado de cá, igualzinho do outro lado aqui, então, 3 grupos de 7 pontos altos, 2 grupos com 3 pontos altos. E agora, nós vamos para a parte oval do lado de cá. Então, olha, 1, 2, 3 correntes. Agora, laço, e aqui, nessa alça, eu ainda vou fazer 6 pontos altos, só 6. Por quê? Porque o sétimo, ele está feito aqui desde o início da volta, nesse ponto baixo e nessa corrente logo acima. Bom, então, vamos lá. Ó, venho aqui na alça e trabalho mais 6 pontos altos. Então, fiz 6 pontos altos, agora fecho com um ponto baixíssimo na corrente logo acima do ponto baixo inicial. E aqui nós completamos, então, a segunda volta. Agora, vamos para a terceira. Eu vou começar estendendo um pouco aqui minha laçada, ó, e vou voltar com a minha agulha no mesmo local que onde eu fechei. Passo a agulha de novo na mesma corrente, busco a linha assim, deixo essas 2 laçadas um pouco soltas, faço um ponto baixo e uma corrente que vale o primeiro ponto alto. Volto no mesmo lugar, de novo aqui, ó, faço mais um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos em cima desse único ponto aqui de base. Em seguida, venho na alça de 3 correntes que eu tenho aqui à frente, aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, olha, 1, 2, pegando aqui nessas 3 correntes. Esses 4 pontos altos, eles fazem parte da oval desse lado aqui que nós vamos completar quando estivermos encerrando a volta. Agora,
São 2 correntes, só 2. Vem sobre o 7, pula 2 e a partir do terceiro faz 3 pontos altos. Fez os 3, faz 2 correntes. Agora, nós vamos trabalhar 7 pontos altos, 2 aqui nessas correntes, um em cada ponto alto e mais 2 nas outras correntes ali na frente, e vamos totalizar 7 pontos altos. Sete pontos altos. Agora são 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro faço 3 pontos altos. Fez os 3, faz 2 correntes, e de novo aqui eu trabalho um grupo com 7 pontos altos. Fez os 7, faz 2 correntes, pula 2 e faz mais um grupo de 3 pontos altos. Eu fiquei aqui com 3 grupos de 3 pontos altos, 1, 2, 3, e 2 grupos de 7 pontos altos. Agora, nós vamos para o oval. Na parte oval, nós vamos construir 17 pontos altos. Então, depois desses últimos 3, eu faço apenas 2 correntes, 1, 2, e aqui nessa alça de 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Depois, nesses próximos 3, 1, 2, 3, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada um deles. Então, ó, sobre os 3 primeiros pontos altos, eu fiz 2 pontos sobre cada ponto. No quarto ponto, que é o que está aqui bem no meio do grupo da parte oval, eu vou fazer apenas um ponto alto, só um. Então, ó, fiz um aqui nesse ponto que é o quarto de base, tenho ainda 3 pontos aqui, 1, 2, 3. Nesses 3, eu vou fazer 2 pontos altos, igual eu fiz nos 3 primeiros. Então, ó, 1 e 2 no mesmo ponto, de novo, 1 e 2 aqui no mesmo ponto. Então, ó, nos últimos 3 pontos aqui de base, ó, fiz 2 pontos em cima de cada ponto. Agora, venho nessas 3 correntes que eu tenho aqui logo à frente, faço mais 2 pontos altos. E assim, ó, eu fico com um total de 17 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos. E agora, nós vamos repetir na segunda metade aqui da volta o mesmo que fizemos do lado de cá. Então, vou fazer 3 grupos de 3 pontos altos e 2 grupos de 7 pontos altos. E depois, eu vou trabalhar a parte oval desse lado aqui com 17 pontos altos. Então, no total, eu vou distribuir aqui, com o mesmo padrão que eu mostrei desse lado, ainda 13 pontos altos. Porque o ponto 14, 15, 16 e 17 já estão feitos aqui desde o início. Então, vou completar essa volta com a orientação que passei e venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da volta como orientei. Desse lado aqui, da oval, eu fiz ainda 13 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, tenho aqui, né, o ponto 14, 15, 16 e 17. Então, agora eu vou fechar
com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que eu fiz para trabalhar aqui o primeiro ponto alto. Completamos a volta de número 3, agora vamos para a volta 4. Eu vou começar estendendo a laçada e volto aqui no mesmo local onde eu acabei de fechar com o baixíssimo, busco mais uma laçada assim bem solta, trabalho um ponto baixo e uma corrente que valem aqui o primeiro ponto alto da quarta volta. Em seguida, eu vou fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho aqui logo à frente, olha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu vou pular esses 3 pontos, venho direto aqui na alça de correntes e prendo um ponto baixo. E faço mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço. Vou pular esses 3 pontos altos e a partir desse espaço aqui vou fazer 11 pontos altos, 2 aqui no espaço das correntes, 1 em cada ponto alto e mais 2 nesse próximo espaço, vou ficar com 11. Então, olha, fiquei aqui com 11 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e mais 11 pontos altos, distribuindo do mesmo jeito que fiz aqui. Então, 2 pontos altos nas correntes, 1 em cada ponto alto, mais 2 nessas próximas correntes, mais um grupo aqui, então, de 11 pontos altos. Então, 2 correntes e 11 pontos altos. Eu vou fazer os 11 e venho. Então, olha, trabalhei mais um grupo com 11 pontos altos. Agora, eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular esses 3 pontos altos, venho no espaço da corrente e prendo um ponto baixo e faço mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 alças aqui de 5 correntes presas com um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 6 grupos de 2 pontos altos aqui na parte oval. Então, olha, eu vou iniciar pulando 3 pontos, 1, 2, 3. Venho no quarto ponto e nele 2 pontos altos. Fez os 2, faz 2 correntes, pula 1 no seguinte, 2 pontos altos. Duas correntes, pula 1 no seguinte, 2 pontos altos. Vamos assim até 6 grupos de 2 pontos altos. Então, olha, eu trabalhei aqui 6 grupos com 2 pontos altos separados por 2 correntes e pulando sempre um ponto de base. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular esses últimos 3 pontos altos que eu tenho de base, 1, 2, 3, venho no espaço das correntes, prendo um ponto baixo e faço mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, então, eu vou repetir aqui na segunda metade da volta tudo que eu fiz na primeira metade. Vou fazer aqui na parte reta 2 grupos de 11 pontos altos, depois 2 alças de 5 correntes e 6 grupos aqui de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu até trabalhar 5 grupos de 2 pontos altos aqui, venho completando o sexto grupo com você. Trabalhei o segundo lado com o mesmo padrão que fiz o primeiro lado. Então, se você por um acaso tiver dificuldade de fazer sozinho a segunda metade, é só você olhar o que você tem aí na sua mão, fez aqui junto comigo nessa primeira metade, e ir copiando
desse lado aqui tudo igual, tá bem? Então, como eu falei, olha, do lado de cá, por enquanto, eu ainda fiz só 5 grupos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto, eu vou completar ele aqui, olha. Então, faço as 2 correntes, né, de separação. E lembra que nós fizemos um ponto baixo e uma corrente para equivaler o primeiro ponto alto aqui da volta. Então, junto com esse ponto baixo, essa corrente, vou fazer mais um ponto alto, que é para formar aqui meu último grupo de 2 pontos. Então, eu venho com a agulha nessa laçadinha aqui, olha, bem no pezinho do ponto baixo, que é a laçadinha do baixíssimo que nós usamos para fechar a volta. E passo também aqui no local onde eu fechei a volta. Então, ó, busco uma linha passando por essas 2 laçadas. E agora trabalho aqui um ponto alto, que é para completar o grupo de 2 pontos altos aqui. Então, depois do ponto alto, eu venho na corrente, logo acima do ponto baixo inicial, e prendo um baixíssimo. E assim, nós completamos a quarta volta. Agora, vamos para a quinta. Então, eu vou começar estendendo aqui um pouco a minha laçada. Volto com a agulha no mesmo local onde eu acabei de fechar com o baixíssimo, busco uma linha e trabalho um ponto baixo e uma corrente. Na sequência, eu venho nessa alça de 5 correntes e pegando aqui por baixo, eu faço 2 pontos altos. Então, fiz um total aqui de 3 pontos altos, um em cima do ponto alto, 2 na alça. Esse grupo de 3 pontos altos, ele é o último grupo da parte oval desse lado aqui. Então, todas as vezes que nós completarmos o último grupo da parte oval, nós vamos trabalhar 2 alças de 5 correntes. Então, eu faço 5 correntes e venho na próxima alça que eu tenho aqui logo à frente, e pegando pela metade aqui da alça, ó, eu prendo um ponto baixo e mais 5 correntes. Então, sempre vamos fazer 2 alças assim de 5 correntes. Agora, vamos laçar e venho sobre os 11 pontos altos, trabalhar 7 pontos. Então, vou pular os 2 primeiros e vou começar pelo terceiro. 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho na alça e faço 3 pontos altos. Fez os 3, faz mais 2 correntes, agora mais um grupo de 7 pontos sobre esses 11. Pulo 2, começo pelo terceiro. Bem, então, olha, eu vou ficar aqui com 2 grupos de 7 pontos altos e um grupo de 3 pontos aqui no meio. Agora, eu vou fazer aquelas 2 alças de 5 correntes. As 5 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho na alça e pegando pela metade aqui da alça, eu faço um ponto baixo. E mais 5 correntes. E agora, vamos para a parte oval. Eu vou iniciar fazendo aqui 3 pontos altos, então eu começo com 2 pontos altos por baixo aqui dessa alça de 5 correntes. Esses 2 pontos altos aqui bem encostado no grupo de 2 de base. E depois de fazer os 2 aqui nas correntes, eu venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui está o meu grupo com 3 pontos altos. E vai ficar vazio de base aqui o último ponto. Agora, faço 2 correntes e venho trabalhar mais 3 pontos altos. Então, eu começo com 2 pontos altos aqui no espaço das correntes.
E o terceiro eu faço sobre o próximo ponto alto. 2 correntes. Venho aqui no próximo espaço, faço 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, aqui, olha, eu trabalhei 3 grupos de 3 pontos altos com essa distribuição. Em seguida, eu faço 2 correntes e encontro esse espacinho aqui, olha, de 2 correntes, que fica bem na metade aqui da parte oval. Então, nesse espaço, faço 2 pontos altos. E assim que eu completar os 2 pontos altos, eu faço já 2 correntes. Ó, bem no meio da parte oval vai ficar assim: 2 pontos altos e em seguida já 2 correntes. Agora, eu vou fazer mais 3 grupos de 3 pontos altos do lado de cá, espelhando o que eu fiz aqui. Então, vai ser ao contrário, né? Então, olha, eu vou pular o primeiro ponto, venho aqui no segundo, faço um ponto alto. E 2 aqui no espaço das correntes. 2 correntes. Pulo um ponto alto, no da frente faço um ponto alto. E 2 pontos altos aqui no espaço das correntes. 2 correntes. Pulo um ponto alto, no da frente um ponto alto. E aqui, logo em seguida, eu tenho as 5 correntes. Agora, eu faço, então, 2 pontos altos, pegando por baixo das 5 correntes. Os 2 lados da parte oval serão trabalhados com o padrão que eu acabei de mostrar aqui. Agora, é repetição do lado de cá. Então, nós vamos fazer as 2 alças de 5 correntes. E vou trabalhar, então, 7 pontos altos, 3 pontos altos, mais 7 pontos altos. Igualzinho nós fizemos desse lado aqui, depois 2 alças de 5 correntes e começo a parte oval com a orientação que eu acabei de passar aqui para você. Eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei o restante da volta 5 como orientei. Aqui desse lado da oval, né, eu fiz 3 grupos de 3 pontos altos, um grupo com 2 pontos altos bem aqui no meio da oval, e em seguida ainda trabalhei espelhando aqui mais 2 grupos de 3 pontos altos e encontrei o primeiro grupo que nós fizemos aqui no início da volta. Então, agora eu fecho com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E a partir da volta de número 6, nós vamos sempre iniciar as voltas como eu vou mostrar aqui agora, ó. Estendo a minha laçada, tiro da agulha, venho no ponto que eu tenho aqui logo à frente, pegando em cima do ponto, duas laçadas aqui, ó. Pego a laçada que eu tirei da agulha e puxo aqui para trás. Então, olha, assim eu caminhei para o segundo ponto aqui. Vou deixar o primeiro ponto aqui vazio. Então, depois de puxar a laçada ali para trás, eu volto com a agulha aqui no segundo ponto, que é o mesmo ponto, né? Que eu puxei para trás. E aí, eu estendo aqui uma laçada e faço um ponto baixo e uma corrente que valem o primeiro ponto alto. E eu vou fazer grupos de 4 pontos altos na parte oval. Então, aqui um, no da frente mais um, e 2, pegando por baixo da alça de 5 correntes. Ó, 4 pontos altos, 2 aqui sobre os pontos altos e 2 na alça. Agora, são 2 alças de 5 correntes.
Fez 5 correntes, vem na próxima alça e prende um ponto baixo e mais 5 correntes. Então, eu fiz aqui as minhas 2 alças de 5 correntes. Agora, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos, depois 7 pontos altos e depois mais 3 pontos altos. Então, pulo 2, a partir do terceiro ponto, faço 3 pontos altos. Depois dos 3, faço 2 correntes e trabalho aqui 7 pontos altos. Então, faço 2 nas correntes, um em cima de cada ponto alto. E mais 2 aqui nesse próximo espaço e fico com 7 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 e a partir daqui 3 pontos altos. Então, ó, parte reta vai ficar assim: 2 grupos de 3 pontos e um grupo de 7 bem no meio. Agora são 5 correntes. Pulo esses 2 pontos altos, venho aqui na alça e prendo um ponto baixo e mais 5 correntes. Agora, venho fazer grupos de 4 pontos altos aqui na oval. Então, vou começar fazendo 2 pontos altos embaixo das 5 correntes. E depois, mais 2 pontos altos aqui sobre esses próximos 2. O último ponto sempre fica vazio aqui na primeira metade da oval. Depois, 2 correntes, venho nas 2 correntes, 2 pontos altos. E mais 2 pontos altos, um em cada ponto alto. 2 correntes, pulo esse último ponto alto, vem aqui no espaço do 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto aqui, nos próximos 2 pontos, né? Ó, então, fiz 3 grupos de 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e encontro aqueles 2 pontos altos que estão aqui trabalhados sozinhos aqui bem no meio da parte oval. Então, nesse pedaço aqui, ó, usando esses 2 espaços de 2 correntes, esses 2 pontos altos, eu vou fazer 8 pontos altos. Eu faço 2 pegando por baixo das correntes, 2 no primeiro ponto alto, 2 no segundo ponto alto e 2 aqui no próximo espaço de correntes. Então, totalizo 8 pontos altos, bem no meio aqui da parte oval. Agora, 2 correntes. E vamos espelhar 3 grupos invertido do que fizemos aqui. Eu começo pulando o primeiro ponto alto, faço um ponto alto em cada ponto alto. 2 aqui no espaço das correntes, 2 correntes, pulo 1 e faço 2 pontos altos aqui sobre os pontos altos, e mais 2 nas correntes, depois 2 correntes, pulo um ponto alto e faço 2 pontos altos sobre os pontos altos, e mais 2 agora pegando por baixo dessas 5 correntes. Então, ficou assim: 3 grupos de 4 pontos altos, um grupo com 8 bem aqui no meio da oval, e depois espelhando mais 3 grupos de 4 pontos altos do lado de cá. E agora 2 alças de 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na próxima alça, prendo ponto baixo e mais 5 correntes.
Depois dessas 2 alças, então, nós repetimos o que fizemos do lado de cá. Então, vou fazer 2 grupos de 3 pontos altos e um grupo com 7 bem no meio, daquele lado também. Depois, 2 alças de 5 correntes e trabalho a parte oval do lado de cá com o padrão que eu acabei de orientar aqui. Então, vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei aqui o restante da volta 6 com o mesmo padrão que fiz a primeira metade e encontrei aqui o primeiro grupo que eu fiz na volta. Então, agora eu fecho com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da corrente e fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. Estendo a minha laçada e vamos para a volta 7. Vou passar a agulha aqui no topo do ponto de trás para frente, vou pegar essa laçada e puxar para trás. Volto com a agulha para frente aqui do mesmo ponto, busco outra laçada e trabalho um ponto baixo e uma corrente que vão valer um ponto alto. Nós vamos fazer grupos de 5 pontos altos na parte oval. Então, vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto. E 2 pontos altos pegando aqui por baixo da alça de correntes. Ó, 5 pontos altos. Agora, vou fazer 2 alças de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui na próxima alça de base, prendo um ponto baixo e mais 5 correntes. Agora, eu vou trabalhar um grupo de 11 pontos altos. Vou fazer 2 aqui nas correntes, um em cada ponto alto e mais 2 nas próximas correntes, e vou ficar com 11 pontos altos. Então, ó, 11 pontos altos. Aqui só vou fazer um grupo de 11 pontos altos e em seguida eu já faço 2 alças de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, olha, nessa próxima alça e prendo um ponto baixo e mais 5 correntes. E vamos fazer os grupos de 5 pontos altos aqui na oval. Então, os 3 primeiros eu trabalho fazendo 2, pegando pela alça de corrente e 3 aqui em cima dos pontos altos. O último ponto fica vazio aqui e fico com 5 pontos altos. Agora, 2 correntes, 2 aqui no espaço de correntes e 3 pontos altos sobre os pontos altos. 2 correntes, pulo esse último ponto alto, venho aqui na alça, 2 pontos altos e 3 aqui sobre os pontos altos. Então, aqui, ó, fiz já os 3 grupos aqui da primeira metade. Encontrei aqueles 8 pontos altos que estão aqui bem no meio da parte oval. Então, sobre esses 8, eu vou fazer 2 grupos de 5 pontos altos. Separei aqui com 2 correntes. Agora, faço 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E 3 pontos altos aqui em cima dos pontos altos. Ó, 5 pontos altos, 2 nas correntes, um em cada ponto alto. Agora, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar, vou pular 2 pontos altos, 1, 2, e vou trabalhar 3 pontos altos nesses últimos 3.
Depois desses 3, faço mais 2 aqui na alça de correntes. Então, olha, sobre os 8, fiz 2 grupos com 5 pontos altos separados por 5 correntes. Agora, ainda faço mais 3 grupos de 5 pontos altos, trabalhando 2 correntes de separação. Eu sempre vou pular aqui nessa metade o primeiro ponto alto e trabalhar 3 pontos altos, um para cada ponto alto. Depois, mais 2 aqui na alça de correntes. Depois dos 5, 2 correntes, pulo 1 e a partir do próximo, 3 pontos altos aqui nos pontos altos. E 2 aqui nas correntes. 2 correntes. Pulo um ponto alto e faço aqui 3 pontos altos nos pontos altos de base. E mais 2 pegando por baixo da alça de correntes. Então, completei a parte oval. E fiquei com 4 grupos de 5 pontos altos nessa primeira metade, uma alça de 5 correntes e mais 4 grupos na segunda metade. Os 2 lados da oval trabalhados com esse mesmo padrão. Agora, é só fazer as 2 alças de 5 correntes. Prender um ponto baixo, aqui na próxima alça, mais 5 correntes. Então, aqui, olha, 2 alças de 5 correntes. Agora, são 11 pontos altos, depois 2 alças de 5 correntes e completo aqui a parte oval, seguindo a orientação que eu passei no primeiro lado ali. Então, vou completar a volta e venho pra gente continuar. Trabalhei o restante da volta 7 como orientei, parte oval do lado de cá. Segui o mesmo padrão que mostrei do outro lado. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo acima aqui do ponto baixo inicial. E vamos agora trabalhar a volta 8. Então, estendo aqui a minha laçada, venho com a agulha no ponto aqui à frente, pego 2 fios, busco essa laçada para trás, volto aqui no mesmo ponto, ó, busco outra linha, trabalho um ponto baixo e uma corrente que vale aqui um ponto alto. E nós vamos fazer grupos de 6 pontos altos na parte oval. Então, vou trabalhar aqui 4 pontos altos sobre os pontos altos e mais 2 no espaço de corrente. Olha, 6 pontos altos. Agora, 2 alças com 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem aqui nessa próxima alça, prende um ponto baixo e mais 5 correntes. Então, as 2 alças de 5 correntes. E agora, sobre os 11, vou fazer 7 pontos altos. Então, pulo 2 e começo pelo terceiro. Ó, na parte reta aqui, só 7 pontos altos. Agora, na sequência, já vou fazer de novo 2 alças de 5 correntes. Venho nessa próxima alça, prendo um ponto baixo. E mais 5 correntes. Depois das 2 alças, então, eu vou fazer 4 grupos com 6 pontos altos. Então, esses 4 grupos, eles são trabalhados com 2 pontos altos, pegando por baixo das correntes. E 4 pontos altos aqui sobre os pontos altos.
Então, ó, o último ponto aqui ficou vazio e eu totalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, 2 correntes, venho aqui no espaço das correntes, faço 2 pontos altos e 4 pontos altos aqui em cima dos pontos altos. Ó, fiz 4 grupos de 6 pontos altos e encontrei essa alça aqui de 5 correntes. Então, aqui eu vou fazer 2 alças de 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho na alça de 5 correntes, bem na metade, prendo um ponto baixo. E depois mais 5 correntes. Ó, 2 alças de 5 correntes, bem no meio aqui da parte oval. Agora, nós vamos espelhar 4 grupos de 6 pontos altos aqui. Então, esses 4 eu começo sempre pulando o primeiro ponto alto e trabalhando 4 pontos altos aqui em cima dos pontos altos. Depois, mais 2 aqui no espaço das correntes. Duas correntes, pulo o primeiro ponto alto, a partir do segundo, 4 pontos altos. E completei, então, a parte oval. Fiquei com 4 grupos de 6 pontos altos, 2 alças de 5 correntes, espelhei mais 4 grupos de 6 pontos altos do lado de cá. Agora, são 2 alças de 5 correntes, 7 pontos altos, em seguida, 2 alças de 5 correntes e repito a parte oval com o padrão que eu acabei de orientar aqui. Então, vou completar a volta com essa orientação e venho. Completei a volta 8. Encontrando aqui o início, então, nós fechamos com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que fizemos para trabalhar o primeiro ponto alto. Agora, vamos para a volta 9. Estendo a laçada, venho para o ponto à frente, pego aqui 2 fios, busco a minha laçada aqui para trás, volto aqui na frente do ponto, busco uma linha, trabalho um ponto baixo e uma corrente que vale um ponto alto. Nessa volta, nós vamos fazer grupos com 7 pontos altos na oval. Então, vou fazendo aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto. Encontrando aqui nas correntes, faço mais 2 pontos altos. E totalizo aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, 2 alças de 5 correntes. Então, fez a primeira alça, vem aqui na segunda alça de base, prende o baixo e mais 5 correntes. Agora, faço 3 pontos altos aqui em cima do 7, pulo 2 e a partir do terceiro, 3 pontos altos. Fez os 3, agora nós vamos fazer 2 alças de 5 correntes. Fez 5 correntes, vem aqui na próxima alça, prende um ponto baixo e mais 5 correntes. Então, ficou assim.
Agora, nós vamos trabalhar 4 grupos de 7 pontos altos. Esses 4 grupos serão feitos sempre com 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E depois desses 2 aqui nas correntes, nós fazemos um em cima de cada ponto alto até o penúltimo ponto aqui e vamos completar 7 pontos altos. Então, 7 pontos altos, fica vazio aqui esse último ponto de base. Separa sempre com 2 correntes e começa o próximo grupo trabalhando 2 pontos altos por baixo aqui das correntes. Então, olha, trabalhei os 4 grupos como orientei. Agora, eu vou fazer 3 alças de 5 correntes aqui no meio da parte oval. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Venho nessa primeira alça de base e prendo um ponto baixo e mais 5 correntes. Venho na próxima alça, prendo um ponto baixo e mais 5 correntes. Então, olha, 3 alças de 5 correntes. E vamos espelhar 4 grupos de 7 pontos altos aqui. Então, esses 4 eu sempre começo pulando o primeiro ponto e começo a trabalhar pelo segundo. Chegou aqui no último ponto, agora faz ainda mais 2 aqui nas correntes. 2 correntes, pulo o primeiro, começo pelo segundo. Então, eu vou completar aqui esse restante da parte oval com essa orientação e venho. Bem, então, olha, eu completei aqui a parte oval, fiz 4 grupos de 7 pontos altos. Aqui no meio, fiquei com 3 alças de 5 correntes e espelhei mais 4 grupos de 7 pontos altos na segunda metade. Os dois lados, a mesma coisa. E agora, então, nós fazemos 2 alças de 5 correntes, 3 pontos altos, e depois já 2 alças de 5 correntes e começamos a parte oval do lado de cá, com o padrão que eu acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta 9. E encontrando aqui o início, então, fecho com um ponto baixíssimo na corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 10, e a partir da volta 10 vai mudar um pouquinho aqui o padrão. Então, olha, na volta 10, eu não vou caminhar para o ponto à frente, como eu estou fazendo aqui nas voltas anteriores. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em cima desse primeiro ponto aqui, que é o local onde eu acabei de fechar. Então, estendi um pouquinho a minha laçada, e eu volto aqui no mesmo lugar onde eu prendi o baixíssimo, busco uma linha e faço um ponto baixo, uma corrente que vale aqui um ponto alto. E depois eu sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto, vou fazer 7 pontos altos. Então, aqui é ponto sobre ponto. Então, olha, nós vamos fazer ponto sobre ponto em todos os grupos da parte oval, vamos ficar com 7 pontos altos. E aqui, nesse pedacinho aqui das correntes, nós vamos trabalhar assim, olha. Depois dos 7 pontos altos, eu vou fazer só 3 correntes, 1, 2, 3. E eu venho na primeira alça e prendo um ponto baixo. Em seguida, vou fazer 5 correntes, 1,
2, 3, 4, 5. Venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. Mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo os 3 pontos altos, venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. E mais 5 correntes. Venho na próxima alça, prendo um ponto baixo. Então, olha, eu vou ficar aqui com 3 alças de 5 correntes e 2 alças de 3 correntes. Fiz uma aqui e agora vou fazer mais uma aqui. 1, 2, 3 correntes. Vou laçar. Logo à frente eu tenho o grupo de 7 pontos altos, então eu venho no primeiro ponto alto e a partir dele eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto sobre cada ponto, 7 pontos altos. Então, recapitulando aqui, olha. Saindo da parte oval, eu vou fazer uma alça de 3 correntes, vou prender na primeira alça aqui de base. Na sequência, vou fazer 3 alças de 5 correntes. E a última alça de 5 correntes eu prendo aqui nessa última alça, antes dos 7 pontos altos. E depois de prender o ponto baixo aqui, faço 3 correntes e venho trabalhar ponto sobre ponto aqui na oval. Então, agora eu faço 2 correntes de separação e pulo as 2 correntes de base, venho no primeiro ponto alto e trabalho ponto sobre ponto. Ó, fiz ponto sobre ponto, fiz 7 pontos altos. Separo com 2 correntes, pulo essas 2 correntes, venho no ponto alto e trabalho 7 pontos altos. Fez os 7, faz 2 correntes e mais 7 pontos altos. Então, pulo as correntes, venho no ponto alto. Então, aqui, olha, trabalhei os 4 primeiros grupos da oval. Agora, nós vamos fazer 4 alças de 5 correntes aqui bem no meio da parte oval. Então, vamos trabalhando 5 correntes. Venho aqui nessa próxima alça, prendo um ponto baixo, 5 correntes. Na próxima alça, ponto baixo, 5 correntes. Na próxima alça, ponto baixo e mais 5 correntes. Então, olha, no meio aqui da parte oval, vou ficar com 4 alças de 5 correntes. E agora, trabalho mais 4 grupos de 7 pontos altos na segunda metade, fazendo ponto sobre ponto. Então, venho aqui no primeiro ponto alto, aqui eu não pulo, então, venho no primeiro e trabalho 7 pontos altos a partir daqui. Fez os 7 pontos altos, agora faz 2 correntes de separação, pula essas 2 correntes, vem em cima do primeiro ponto alto e trabalha mais 7 pontos altos. E vamos assim, então, aqui, pelo restante da parte oval. Vou fazer o restante da minha e venho. Então, completei aqui o restante da parte oval, agora, então, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nessa alça de correntes logo à frente, prendo um ponto baixo. E na sequência, faço 3 alças de 5 correntes.
Então, olha, fiz as 3 alças de 5 correntes, agora faço 3 correntes, 1, 2, 3, e começo a trabalhar a parte oval do lado de cá, fazendo ponto sobre ponto. Aqui na metade da parte oval, então, nós fazemos 4 alças de 5 correntes, como eu mostrei do lado de cá. Então, eu vou completar a minha volta com a orientação que passei até aqui e venho para a gente continuar. Completei o restante da volta de número 10. Depois de fazer aqui as últimas 2 correntes, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando na corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. Agora, vamos para a volta de número 11. A volta 11, eu vou começar caminhando para esse ponto alto aqui logo à frente. Então, eu vou estender a laçada, venho aqui no ponto à frente, pego 2 fios em cima do ponto e busco a minha laçada aqui para trás. Volto no mesmo ponto, agora aqui na frente, busco uma linha, faço um ponto baixo e uma corrente. E eu vou fazer um grupo de 6 pontos altos. Então, eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto até o último ponto alto que eu tenho aqui nesse grupo. Ó, caminhei um ponto à frente e trabalhei 6 pontos altos. Agora, nós vamos caminhar com alças de 5 correntes. Então, fez os 6 pontos altos, faz 5 correntes. Pula essa alça de 3 correntes, vem na de 5 correntes aqui logo à frente, prende um ponto baixo. Mais 5 correntes. Vem na próxima alça, prende um ponto baixo. E 5 correntes. Venho na próxima alça, um ponto baixo. E mais 5 correntes. Então, olha, eu vou ficar aqui com 4 alças de 5 correntes. Em seguida, eu vou laçar, vou pular essa alça de 3 correntes, venho sobre o primeiro ponto alto desse grupo, e a partir dele, eu vou trabalhar 6 pontos altos. Eu trabalhei aqui um ponto alto para cada ponto alto até ficar com 6 pontos altos. O último ponto aqui do grupo ficou vazio. E aqui na parte oval da volta 11, nós vamos fazer 5 correntes entre um grupo de 6 pontos altos e o outro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laça, pula essas 2 correntes, vem aqui em cima do primeiro ponto alto e a partir daqui faz 6 pontos altos. De novo aqui fiz 6 pontos altos, ficou vazio o último ponto. Agora, 5 correntes. Laça, pula essas 2 correntes, vem aqui em cima do primeiro ponto alto aqui do próximo grupo e de novo mais 6 pontos altos. Fez os 6, faz 5 correntes. Laça, vem aqui no primeiro ponto alto do próximo grupo e trabalha mais 6 pontos altos. Então, olha, eu fiz 4 grupos de 6 pontos altos separados por 3 alças aqui de 5 correntes. E encontrei a metade aqui da parte oval. Então, aqui no meio da parte oval, nós vamos trabalhar 5 alças de 5 correntes. É só ir fazendo 5 correntes e prendendo um ponto baixo na próxima alça. 5 correntes.
Na próxima alça, ponto baixo. Trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5 alças com 5 correntes, bem no meio aqui da parte oval. Agora, nós vamos fazer mais 4 grupos de 6 pontos altos, espelhando do lado de cá. Então, desse lado, eu vou sempre começar pulando o primeiro ponto alto. Pulo o primeiro, a partir do segundo, faço 6 pontos altos. Pulei o primeiro ponto e fui trabalhando um ponto alto até o último ponto. E fiquei com 6 pontos altos. Agora, faço 5 correntes. E de novo aqui, pulo essas correntes, o primeiro ponto alto e começo pelo segundo ponto alto do grupo. 6 pontos altos. Agora, 5 correntes. Pulo essas correntes, o primeiro ponto alto, venho no segundo e a partir dele 6 pontos altos. Cinco correntes. Pulo as correntes, o primeiro ponto alto e a partir do segundo, mais 6 pontos altos. Então, aqui, olha, eu completei a parte oval. Os dois lados a mesma coisa. Agora, nós vamos aqui fazer aquelas 4 alças de 5 correntes. Então, 5 correntes. Pulo essa alça de 3, venho aqui na alça de 5 correntes e prendo um ponto baixo. E mais 5 correntes. Na próxima alça, um ponto baixo, 5 correntes. Na próxima alça, ponto baixo, mais 5 correntes. Já fiz aqui as 4 alças de 5 correntes. Agora, a gente laça, pula essas 3 correntes, vem direto aqui no primeiro ponto alto. E a partir daqui, começa a trabalhar a parte oval, como eu orientei do outro lado, fazendo aqui 6 pontos altos. Bem, então, eu vou completar o restante da minha volta e venho pra gente continuar. Completei a volta 11, como orientei. Depois de fazer essas últimas 5 correntes, eu fecho com o baixíssimo, pegando na corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E vamos para a volta 12. A volta 12, eu também vou começar caminhando para esse ponto aqui logo à frente. Então, vou estender a laçada e vou puxar ela para trás aqui no ponto logo à frente. Depois, eu volto aqui pela frente do ponto, busco uma linha, faço aquele ponto baixo, uma corrente que valem o primeiro ponto alto. E nós vamos trabalhar grupos de 5 pontos altos na parte oval. Então, depois de caminhar, eu faço um ponto em cada ponto até o último. E vou ficar aqui com 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nessa primeira alça de 5 correntes e prendo um ponto baixo. Então, aqui, ó, nesse pedaço, nós vamos intercalar. Uma volta, eu vou começar com 3 correntes, a outra com 5, a próxima com 3. Na outra vai ser 5. E depois dessas 3 correntes, nós vamos fazer 3 alças de 5 correntes. Então, faz as 5 correntes, vem na próxima alça, ponto baixo, mais 5. 3 alças de 5 correntes e 2 alças de 3 correntes. Fiz uma aqui, agora faço mais uma, 2, 3 correntes e venho trabalhar 5 pontos altos aqui nesse próximo grupo. Então, nessa primeira metade, nós vamos sempre começar pelo primeiro ponto alto do grupo. Vamos fazendo um ponto em cada ponto até 5.
5 pontos altos, o último ficou vazio. E entre um grupo e outro da parte oval, nós vamos fazer 2 alças de 3 correntes. Então, ó, completou os 5 pontos altos, agora faz 1, 2, 3 correntes. Vem nas 5 correntes de base e prende um ponto baixo. E faz mais 3 correntes, 1, 2, 3. Laça e vem trabalhar mais 5 pontos altos. Começo aqui pelo primeiro ponto. Então, olha, vai ficar assim, com 2 alças de 3 correntes entre um grupo e outro de pontos altos aqui na oval. Completei aqui os 5 pontos altos, faço 3 correntes. Venho na alça de 5 e prendo um ponto baixo. E mais 3 correntes. Laço, venho no primeiro ponto alto do próximo grupo e a partir daqui faço 5 pontos altos. De novo, vou fazer as 2 alças de 3 correntes. Ó, 1, 2, 3. Venho na alça de 5 e prendo um ponto baixo. E mais 3 correntes. Laço, venho no primeiro ponto alto, a partir daqui 5 pontos altos. Então, olha, eu trabalhei aqui a primeira metade da parte oval e ficou assim. Aqui no meio da oval, nós vamos fazer 6 alças de 5 correntes. Então, vamos trabalhando 5 correntes e vamos prendendo um ponto baixo na próxima alça. 5 correntes, ponto baixo na próxima alça. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças com 5 correntes. Agora, vamos trabalhar 4 grupos de 5 pontos altos, espelhando do lado de cá. Nesse lado, então, eu sempre vou começar pulando o primeiro ponto alto e a partir do segundo faço 5 pontos altos. Fez os 5, agora 2 alças de 3 correntes, 1, 2, 3. Vem nas 5 de base, prende o baixo, e mais 3. Laça, pula o primeiro e começa pelo segundo. 5 pontos altos. 2 alças de 3 correntes. Depois das 2 alças, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, 5 pontos altos. Fez os 5, 2 alças de 3 correntes. Fez as 2 alças, agora pula o primeiro, a partir do segundo, 5 pontos altos. Completei aqui a parte oval. Os 2 lados serão trabalhados com o mesmo padrão. Aqui nesse pedacinho da parte reta, 3 correntes apenas. Prende um baixo na primeira alça e depois faz 3 alças de 5 correntes. Depois das 3 alças com 5 correntes, a gente faz mais uma alça de 3 correntes apenas. E vem trabalhar aqui o primeiro grupo da oval. Então,
No primeiro lado da oval, a gente sempre começa aqui pelo primeiro ponto alto. Bem, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 12. Depois de trabalhar aqui essas duas últimas alças de 3 correntes, então, eu fecho com baixíssimo, pegando na corrente que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E agora, vamos para a volta de número 13. Então, eu vou começar caminhando para esse ponto alto logo à frente, estendendo aqui a laçada e puxando ela para trás aqui nesse próximo ponto. Venho com a agulha aqui na frente do ponto, busco uma linha. E faço um ponto baixo e uma corrente que valem aqui o primeiro ponto alto. Nessa volta, nós vamos fazer grupos de 4 pontos altos na parte oval. Então, vamos fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Até o último ponto do grupo. E fiquei aqui com 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 alças de 5 correntes. Então, 5 correntes, venho na alça de 5 correntes. Eu pulo essa alça de 3, venho na de 5 e prendo o ponto baixo. 5 correntes. Na próxima alça, um ponto baixo. E mais 5 correntes. Na próxima alça, um ponto baixo. E mais 5 correntes. Então, olha, fiquei com 4 alças de 5 correntes. Agora, vamos para a oval. Então, no primeiro lado da oval, nós vamos sempre começar trabalhando pelo primeiro ponto de base. E vamos fazendo um ponto sobre cada ponto até 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, o último ponto vai ficar vazio aqui na primeira metade. Agora, para eu passar aqui para esse próximo grupo, vou trabalhar 3 correntes. Venho nessa primeira alça de 3 correntes e prendo um ponto baixo. E agora, eu faço uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima alça de 3 correntes, prendo um ponto baixo e faço mais uma alça de 3 correntes. 1, 2, 3. Em seguida, eu venho direto aqui sobre o grupo de pontos altos. A partir do primeiro ponto, eu faço 4 pontos altos. Então, olha, entre um grupo de 4 pontos altos e o outro aqui, eu vou ficar com uma alça de 3 correntes, uma alça de 5 correntes aqui no meio e mais uma alça de 3 correntes. Fez, então, os 4 pontos, faz 3 correntes, vem na primeira alça de base, prende um ponto baixo e faz 5 correntes. Vem na próxima alça, um ponto baixo. E 3 correntes, 1, 2, 3. Então, aqui, olha, eu já trabalhei a primeira metade da parte oval. Aqui no meio, nós vamos fazer 7 alças com 5 correntes. Então, é só ir trabalhando 5 correntes e prendendo um ponto baixo na próxima alça. 5 correntes. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças com 5 correntes. E vamos para a segunda metade da parte oval, que a gente espelha.
Então, eu vou pular sempre o primeiro ponto e começar pelo segundo, vou trabalhar 4 pontos altos. Então, ó, vim até o último ponto e o primeiro aqui ficou vazio. Agora, são 3 correntes. Na próxima alça, um ponto baixo, 5 correntes. Na próxima alça, ponto baixo e mais 3 correntes. Pulo o primeiro ponto alto, a partir do segundo, faço 4 pontos altos. Eu completei aqui a parte oval. Agora, nós fazemos as 4 alças de 5 correntes para começar a oval do lado de cá. Então, 5 correntes. E depois eu sigo, né, repetindo o mesmo padrão que eu acabei de orientar do lado de cá, na parte oval. Então, vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei o restante da volta de número 13. Depois de fazer aqui minha última alça de 3 correntes, então eu fecho com o baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que fiz o primeiro ponto alto. Vou iniciar a volta 14, caminhando para esse ponto alto aqui logo à frente, então estendo aqui minha laçada, venho no ponto à frente, busco a laçada aqui para trás, volto aqui pela frente do ponto, e faço um ponto baixo e uma corrente. Vale aqui o primeiro ponto alto. Agora, faço mais 2 pontos altos e vou ficar com um grupo de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma alça de 3 correntes. Venho nessa primeira alça de 5 correntes e prendo um ponto baixo. Depois de prender essa alça de 3 correntes, nós vamos fazer 3 alças com 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem na próxima alça um ponto baixo, 5 correntes. Então, olha, 3 alças com 5 correntes. Agora, eu faço 3 correntes apenas e venho trabalhar o primeiro grupo com 3 pontos altos aqui da oval. Então, venho no primeiro ponto, aqui na primeira metade da oval, nós sempre começamos pelo primeiro ponto. E deixamos o último ponto aqui vazio. Nessa volta, para passar de um grupo de pontos altos para o outro, nós vamos trabalhar 2 alças de 5 correntes. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular essa alça de 3 correntes, venho aqui na alça do meio, que é de 5 correntes, e aqui eu prendo um ponto baixo. E faço mais 5 correntes. Agora, eu laço e venho trabalhar 3 pontos altos. Então, venho aqui no primeiro ponto e a partir dele 3 pontos altos. Então, vai ficar assim, olha, entre um grupo de pontos altos e outro aqui nessa volta. Fez os 3 pontos altos, faz as 2 alças de 5 correntes. Então, aqui, olha, eu já trabalhei a primeira metade da parte oval.
Agora, aqui bem no meio, nós vamos fazer 8 alças com 5 correntes. Então, é só ir trabalhando as 5 correntes e prendendo um ponto baixo na alça logo à frente. 5 correntes. Na próxima alça, ponto baixo. Então, aqui, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alças com 5 correntes bem no meio da parte oval. Agora, nós vamos espelhar 4 grupos de 3 pontos altos do lado de cá. Então, nessa segunda metade, eu sempre vou pular o primeiro ponto e começar pelo segundo. Fez os 3, faz 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo as 3 correntes de base, venho na 5, que está aqui bem no meio, e prendo um ponto baixo, e mais 5 correntes. Laço, venho aqui no grupo de pontos altos, pulo o primeiro ponto, e a partir do segundo, faço 3 pontos altos. Fez os 3, faz 5 correntes. Vem na alça aqui do meio, que é de 5 correntes, e prende o baixo, e mais 5 correntes. Vem no grupo de pontos altos, pulo o primeiro, a partir do segundo, 3 pontos altos. Completei a parte oval aqui do segundo lado. Agora, então, nós fazemos aquelas alças de correntes aqui, para vir trabalhar a parte oval do lado de cá. Então, nessa volta, são 3 correntes aqui depois do último grupo. Venho na alça de 5 de base, prendo o ponto baixo. Depois, faço 3 alças de 5 correntes. Fiz as 3 alças de 5 correntes, agora faço mais uma alça de 3 correntes. E venho trabalhar a parte oval desse lado aqui, com o mesmo padrão que eu acabei de orientar do outro lado. Então, eu vou completar o restante da volta, seguindo essa orientação e venho. Completei a volta 14. Depois de fazer a última alça de 5 correntes, vou fechar com o baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que eu fiz aqui para trabalhar o primeiro ponto alto. E agora, vamos para a volta 15. Vou começar a volta 15 estendendo a laçada, caminhando para o próximo ponto alto. Essa laçada aqui, olha, dessa volta, eu não vou estender muito, eu vou deixar assim, na altura de um ponto baixo, ó, um pouco mais curto aqui. A volta de número 15, ela será feita só com alças de 5 correntes. E nós vamos distribuir assim, olha. Puxei, né, o fio para trás, agora eu volto aqui no mesmo ponto, que é o ponto bem do meio aqui desse grupo. E trabalho aqui um ponto baixo. Esse ponto baixo, eu não fiz ele estendido, eu fiz só como normal, que nem um ponto baixo mesmo. Agora, eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui, olha, nessa alça de 3 correntes. Então, aqui eu não vou pular a alça de 3 correntes, eu venho nela e prendo um ponto baixo. Então, olha, fiz um ponto baixo nesse ponto alto do meio aqui do grupo, 5 correntes, e já na alça de 3 correntes aqui logo à frente, eu prendi o ponto baixo. Agora, eu vou fazendo alças de 5 correntes e prendendo na alça logo à frente.
5 correntes. Na alça da frente, ponto baixo. Então, olha, eu vim fazendo as alças de 5 correntes até encontrei aqui essa alça de 3 correntes do lado de cá. Então, nessa alça, eu também prendo um ponto baixo, ó. Depois de prender o ponto baixo na alça de 3 correntes, faço mais 5 correntes. E agora, eu venho prender um ponto baixo no ponto alto aqui do meio. Pulo o primeiro ponto, no segundo, né, que está no meio aqui, prendo o ponto baixo. Então, olha, em todos os grupos de 3 pontos altos, nós vamos prender um ponto baixo aqui nesse ponto alto do meio. Depois, nós vamos fazendo 5 correntes. E venho agora na próxima alça, prendo um ponto baixo, 5 correntes. Na próxima alça, ponto baixo. 5 correntes. Chego aqui no grupo de 3 pontos altos, então, no ponto alto que está bem no meio, prendo o ponto baixo. Então, olha, aqui entre um grupinho de pontos altos e outro na oval, vou ficar com 3 alças de 5 correntes. E é só seguir. Depois, então, de trabalhar o ponto baixo aqui nos pontos altos, faço as 5 correntes e continuo, né, prendendo um ponto baixo em cada alça aqui da oval. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima alça, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Encontro o grupo de 3 pontos altos, no ponto alto do meio, prendo o ponto baixo. Então, ó, de novo aqui, entre um grupo e outro, fiquei com 1, 2, 3 alças de 5 correntes. De novo, faço mais 3 alças de 5 correntes aqui, entre um grupo e outro. Ponto baixo no ponto alto do meio. E aqui, ó, encontrei a metade aqui da oval. Então, nesse espaço, nós vamos fazer 9 alças de 5 correntes até chegar aqui nesse próximo grupo. Nós só trabalhando 5 correntes e prendendo um ponto baixo na alça logo à frente. Trabalhei aqui no meio da parte oval, então, olha, depois desse ponto baixo em cima dos 3 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alças com 5 correntes. Agora, a gente segue do lado de cada oval com o mesmo padrão do outro lado ali. Então, ponto baixo sempre aqui no segundo ponto alto do grupo. Depois, 3 alças de 5 correntes até encontrar o próximo grupo. Então, olha, 1, 2,
e 3 alças, encontro aqui o próximo grupo. Vou completar aqui a parte oval e venho fazendo a parte reta ali com você. Olha, completei aqui o restante da oval. Na parte reta, nós vamos trabalhando 5 correntes. Venho na alça de 3 correntes logo à frente, prendo ponto baixo. E sigo com as 5 correntes, ponto baixo, na próxima alça. Aqui, olha, quando a gente encontra a alça de 3 correntes, nós prendemos também um ponto baixo. Mais 5 correntes. E sobre o segundo ponto alto aqui da oval, ponto baixo. E aí, a gente começa a repetir a oval com o mesmo padrão que eu mostrei do lado de cá. Essa volta aqui, olha, ela pode ficar um pouquinho esquisita na hora que você tá trabalhando, porque algumas alças, elas ficam assim, mais juntinhas um pouco. Então, dá a impressão que não vai dar certo. Mas na próxima volta, conforme nós trabalhamos os pontos altos, isso aqui se acerta e some essa aparência aqui de imperfeição. Vai ficar muito bonito. Eu vou completar o restante da minha volta seguindo a orientação que passei e venho para a gente continuar. Completei a volta 15, como orientei. Depois da última alça de 5 correntes, então eu fecho com um ponto baixíssimo, pegando aqui, olha, no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta. Então, aqui eu fecho com o baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a volta 16. Olha, eu deixo um pouquinho solto assim a minha laçada e eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos aqui nessas correntes. Então, vem na primeira, faço um baixíssimo, na próxima, também um baixíssimo. Agora, eu venho com a agulha por baixo da alça e faço um ponto baixo e 5 correntes. Eu ia me esquecendo de dizer, eu fiquei com um total de 66 alças de 5 correntes na volta de número 15. Então, confira se você está com as 66 alças, para que dê certo aqui o acabamento. Então, depois de fazer essas primeiras 5 correntes, eu venho na alça logo à frente e prendo um ponto baixo. Agora, eu vou laçar e vir na próxima alça e trabalhar um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, olha, nós vamos fazer grupos com 7 pontos altos. Fez o 7, vem na próxima alça, prende um ponto baixo. Faz 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vem na próxima alça, prende um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo depois da alça, laça, vem na próxima alça, trabalha 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, vem na próxima alça, prende o ponto baixo e mais 5 correntes. Na próxima alça, ponto baixo, laça na próxima alça 7 pontos altos.
Fez o 7, vem na próxima alça, ponto baixo. Agora são 5 correntes, depois 7 pontos altos. Bem, então, olha, esse é o padrão que nós vamos por toda a volta, nós vamos sempre fazendo. 7 pontos altos, prende um ponto baixo na próxima alça. 5 correntes, vem na próxima alça, ponto baixo. Depois, 7 pontos altos, próxima alça, ponto baixo, e vamos repetindo. Nós vamos ficar com um total de 22 grupos de 7 pontos altos e 22 alças de 5 correntes nessa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei o restante da volta de número 16. Fiz aqui o total de 22 grupos de 7 pontos altos intercalados por 22 alças de 5 correntes. Depois de trabalhar aqui o meu último grupo de 7 pontos altos, eu encontro a primeira alça de 5 correntes que eu fiz. Então, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, pegando pelo ponto baixo inicial. Agora, eu vou de novo caminhar com 2 pontos baixíssimos aqui nessa alça de 5 correntes. Então, ó, deixei um pouquinho solta aqui minha laçada. Venho na primeira corrente, um baixíssimo. E na próxima, que é a segunda corrente aqui, mais um baixíssimo. Eu passo a agulha por baixo da alça e faço aqui um ponto baixo. Eu vou laçar e nessa volta nós vamos trabalhar pontos altos alongados com picô. Eu vou fazer pontos altos alongados para ficar ainda mais vistoso aqui o acabamento. Bom, então, o ponto alto alongado eu faço laçando, como para fazer um ponto alto, né? Eu venho aqui no primeiro ponto alto do grupo de base, busco uma linha, vou ficar com 3 fios assim. Agora, eu vou laçar e vou tirar só essa primeira laçada que está aqui na minha agulha, ó. Só uma. Aí, eu tenho 3 ainda. Agora, eu tiro essas próximas duas. E, por fim, as últimas duas. Então, aqui um ponto alto alongado. Sobre os 6 primeiros pontos, eu vou fazer um picô de 2 correntes. Então, depois do alongado, faço 2 correntes, volto aqui no topo do ponto alto e pego esses 2 fios aqui bem em cima. Busco uma linha e faço um ponto baixo. Então, aqui um ponto alto alongado com picô. Venho para o ponto à frente aqui de base e repito. Então, olha, tiro só a primeira laçada. Depois, tiro 2 laçadas e mais 2. E agora, subo 2 correntes para fazer o picô. Venho aqui no topo do ponto, pego esse fio aqui bem em cima e esse aqui logo à frente. Busco a linha e faço um ponto baixo. Venho para o próximo ponto e repito. Subo 2 correntes e trabalho um picô. E vamos assim até fazer 6 pontos altos alongados com picô. Então, aqui, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos alongados com picô. Agora, eu venho no último ponto alto do grupo da base e faço só o ponto alto alongado, sem o picô. Fez esse último ponto, agora vem na próxima alça e prende um ponto baixo. Então, esse aqui é o padrão, nós vamos seguir por toda a nossa volta. Prendeu esse ponto baixo, vem no grupo da frente e repete aqui 6 pontos altos alongados com picô.
Depois dos 6 pontos com picô, nós vamos fazer só um ponto alongado aqui no último ponto do grupo na base. Fez aqui esse alongado, vem na próxima alça, prende o ponto baixo. Prendeu o baixo, é só laçar, vir no próximo grupo aqui e repetir o padrão, com 6 pontos altos alongados com picô e um ponto alto alongado sem picô no último ponto do grupo na base. Bem, então, é só isso para trabalhar aqui a última volta da peça. Eu vou completar a minha e venho mostrando para você como ficou. Completei a volta, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar. Cortei o fio, arrematei, né, escondendo a linha pelo meio dos pontos, pelo lado do avesso, e completamos mais uma peça. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece daquele like, do seu comentário e, se possível, fazer a gentileza de compartilhar nos seus grupos de crochê, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.